chamado, doutor Marcos? Alain Mansur. Presente. Cristiano Gelim. Cristiano Gelim. Presente. Doutor Eduardo. Luiz Fernando. Presente. Márcio Bittencourt, presente. George Jardim. Guto Garcia. José Prestes. Julinho. Presente. Marcel Silvano. Marvel. Presente. José Prestes está aí também, eu estou vendo aí, ô Julinho. José Prestes. José Prestes. Presente. Mais uma Maxwell. vez. Presente. Cezinha. Presente. Paulo Antunes. Renata Paz. Robson Oliveira. Val Barbeiro. Presente. A número regimental, senhor presidente. Havendo número regimental, em nome de Deus, aberta a sessão extraordinária da manhã de hoje. E solicito o primeiro secretário fazer a leitura do primeiro requerimento. Senhor presidente, o primeiro requerimento é de Robson Oliveira, não tá aí, eu vou tirar, tá? Ok. Segundo requerimento, 203/2020, promovente Newton César, requer regimentalmente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, por intermédio do órgão competente, informações sobre a viabilidade de flexibilização na utilização da EPI, conforme determinado nas atuais determinações em vigor por pessoas com autismo, visando flexibilizar o acesso dessa em ambientes públicos e privados. Em discussão, o requerimento do vereador Newton César. Com a palavra. Olá, vereador doutor. Presidente, considerando a Lei Federal 13.977/2020, denominada, que alterou a Lei Federal 9.265, de 96, e a Lei Federal 12.764, de 2012, criando a carteira de identificação do autismo, né? Nós sabemos que todos, né, tanto criança, jovem ou adulto, que sofre com o transtorno do espectro autista, eles têm dificuldade de colocar a máscara, cumprindo, então, a determinação do prefeito municipal, doutor Luiz, né, do decreto, né, para utilizar a máscara no município de Macaé, né, criando, assim, uma dificuldade muito grande para o autista. Então, o que a gente está pedindo através do requerimento? Para que o órgão municipal, através da prefeitura, possa flexibilizar a questão do uso das máscaras para o autista, né? Já cumprindo um decreto do prefeito, né, que tem a carteira de identificação junto ao município de Macaé, que a gente possa, junto, através do requerimento, pedir aos pares, pedir aos vereadores que possam nos auxiliar e votar a favor do requerimento, para que, então, o governo municipal possa flexibilizar o uso das máscaras do autista. Tá? Uma vez que o pai coloca a máscara numa criança, num jovem, tá, que sofre com transtorno do espectro autista, ele não vai conseguir manter a máscara. Então, assim, não vai cumprir uma necessidade que essa pessoa possa ir numa assistência de saúde, num banco, né? Até nas ruas mesmo, em qualquer lugar que ele tenha que ir, né, com o seu acompanhante, ele não vai poder usar a máscara. Então, a gente pede, né, aí através do requerimento, né, e a gente sabe que, considerando que muitas vezes o transtorno do espectro autista não é aparente, né, ou de fácil identificação para quem interage com o autista, o que pode resultar em situações de desconforto. A questão da máscara traz uma situação de desconforto para aquela pessoa que sofre com o aspecto autista. Então, a gente pede aí auxílio aos companheiros que possa votar favorável e que esse requerimento seja encaminhado imediatamente por o órgão municipal, que o prefeito, então, possa entender e baixar um decreto, né, para que a gente possa, então,
flexibilizar a questão das máscaras para o autista, né? Então, obrigado, presidente, e peço aos colegas aí que possa votar favorável ao requerimento. Peço a palavra. Olá, vereador Maxwell Vaz. Eu estou compreendendo aqui a questão que o vereador Cezinha nos demonstra. Contudo, eu fico inseguro, né, em relação a esse tema proposto, porque a máscara ela deve ser usada para proteger a saúde da pessoa. Eu entendo que todos devem ser protegidos de alguma forma, né? Então, a máscara é para todos, para criança, velhos, de uma forma geral. Entendo também das restrições, né, que o autista ou outra pessoa também que tenha algum distúrbio mental possa inviabilizar o uso da máscara. Então, nesse momento, as famílias devem preservar essas pessoas mais em casa. E também, eu penso assim, se tiver que ir uma saúde pública até essa criança ou essa pessoa, que ela tenha um atendimento na residência. Se tiver que vacinar uma criança que tem autismo, então o governo deve prover, como provém para os idosos, fazer a vacina na casa da criança. Então, eu, sinceramente, porque a máscara ela é para proteger a saúde das pessoas. E com total entendimento e respeito à matéria que o vereador Cezinha coloca, que é bastante complexa, eu fico inseguro de assim, o autista não precisa usar máscara. Ele precisa. A situação é que ele tem uma restrição, uma dificuldade. Então, como lidar com isso, né, nesse momento? Sinceramente, eu estou inseguro. Eu acho que vale mais a opinião da família e dos médicos, e eu não tenho, né, essa opinião formada ainda. Continua a discussão. Com a palavra, presidente. Olá, vereador doutor Márcio. Eu concordo plenamente com o que o Maxwell falou. Eu acho que essas crianças têm que ser palpadas agora, que teria que ter um atendimento individualizado em casa. Eu tenho meus receios também de liberar essas crianças das máscaras, porque protege até elas, protege muito elas. Então, eu acho que não deveria ser feito dessa forma. Muito obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Não havendo que discutir processo de votação. Pode chamada, doutor, por favor. Doutor Márcio? Doutor Márcio? Alain Mansur. Eu voto a favor, entendendo a intenção do vereador Nilton César. Gelim. Eu vou me abster. Abstenção. Luiz Fernando. Vou me abster. Márcio Bittencourt também vou me abster. George Jardim. Guto Garcia. José Preste. Vou votar contra. Contra. Ok. Julinho é para presidente, desculpe. Marcel. Eu voto contra. Marvel. Abstenção. Maxwell. Contra. Cezinha. Vota a favor. Renata Paz. Robson Oliveira. Abstenção. Val Barbeiro. Eu voto contra. O projeto foi rejeitado, senhor presidente. Projeto rejeitado. Justificativa? Justificativa de voto, vereador Marcel Silvano. Bem, presidente, vereadores, na verdade, os argumentos utilizados aqui pelo vereador Maxwell e pelo vereador Márcio Bittencourt, eles me contemplaram na discussão da matéria. Eu também imagino que é colocar essa população, né, os autistas, numa situação de maior risco. Nós não estamos no melhor momento para abrir mão de proteção para qualquer grupo social que seja. Pelo contrário, os números estão aumentando
e nós ainda não temos capacidade de tomar as melhores decisões nesse sentido de retirada de equipamentos de proteção. Então, por isso, o meu voto aqui contrário, preservando o direito desses cidadãos com autismo de terem as suas proteções sem flexibilização, mantendo a rigidez. Obrigado. Questão de ordem. Pela ordem, vereador Paulo Antunes. Senhor presidente, senhor vereador e assistência, bom dia a todos. Presidente, eu cheguei um pouco atrasado, mas na hora da votação eu estava presente. E o primeiro secretário não me chamou. Então, não foi... Desculpe, Paulo Antunes. Desculpe, Paulo Antunes. Peço desculpa ao senhor. É que eu tinha marcado quem não estava. Desculpe, eu não vi a imagem do senhor aqui. Agora que está entrando perfeito aqui. Desculpe, Paulo Antunes. Não, sem problema nenhum. Só estou justificando, tá bom? Obrigado, presidente. E bom dia a todos. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Lopes Oliveira. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, novos vereadores. Da mesma forma que o Paulinho relatou, eu entrei na hora que já tinha acabado de fazer aqui a chamada e foi retirado o ofício meu. Então, eu peço que retorne meu ofício, por gentileza, para que possa ser pautado. Não, senhor. Não foi bem assim, não. O que aconteceu foi o seguinte, senhor presidente. Doutor Márcio, ele pediu para... A palavra está com o vereador Robson. Sim, senhor. Obrigado, vereador. Com a palavra, senhor presidente. Palavra para requerer, senhor? Para requerer. Para requerer o vereador Márcio. Senhor presidente, na realidade foi lido o dele, foi perguntado se ele estava. Ele não estava na hora que foi falado do dele, eu até perguntei ao senhor, e aí foi retirado, porque no momento que foi lido o dele, ele não estava presente. Mas se houver tempo regimental, eu coloco em pauta o requerimento do vereador. Ok, senhor presidente. O requerimento do vereador Cezinha foi rejeitado com... Discute, presidente. Só um minutinho. Foi rejeitado com 5 abstenções, 4 votos contrários e 2 votos a favor. Quem pediu? Justificativa. Justificativa, vereador? Quem pediu? Cezinha, depois Alain. Vereador Cezinha. Presidente, respeitando o voto dos colegas, né, que num momento como esse, né, vota com responsabilidade, mas eu não poderia deixar de defender esta matéria, né? A gente sabe que o autista, ele sofre com transtorno e ele não tem condições nenhuma de usar uma máscara, né? Então, considerando a minha discussão, né, e a minha relevância em relação ao requerimento, então, se uma criança que sofre com transtorno, um jovem, um adulto, tiver que ir num determinado lugar, por exemplo, né, tem que ir ao banco, né? E lá o uso da máscara, né, é um uso obrigatório. Ele não vai entrar no banco, né, porque a gente não conseguiu, né, através do estudo, através do requerimento, porque o requerimento não é lei, o requerimento pede um estudo ao Poder Executivo que possa flexibilizar essas questões. Vereador Cezinha, está esgotado, vereador. Vereador Alain. Senhor presidente, eu entendi a colocação do vereador Cezinha, e o que eu entendo é o seguinte: eu tenho um filho que ele tem um grau mínimo de autismo, mínimo, mas para a gente colocar a máscara nele, né, tratar, eu sei que a gente tem que proteger, e a intenção do vereador nunca foi de não proteger essas crianças, de não usar a máscara, né, mas a dificuldade é grande, mesmo com o grau mínimo de autismo que meu filho tem, a gente não consegue manter a máscara nele. Então, ele fica, né, mais tempo dentro de casa trancado. Mas algumas coisas que a gente tem que fazer na rua com ele, a gente acaba tendo muita dificuldade. Por isso, votei a favor e estou justificando meu voto, presidente. Do primeiro secretário, para dar continuidade ao requerimento. Requerimento 204/2020, promovente Cristiano Gelim. Requer regimentalmente ao chefe do Poder Executivo para que, por meio do órgão competente, informe a essa casa a possibilidade de atendimento à solicitação feita por este vereador,
sobre concessão de gratificação especial para os servidores municipais que estão trabalhando nas frentes de combate ao coronavírus. Em discussão, requerimento do vereador Cristiano Gelim. Peço a palavra, senhor presidente. Vereador autor. Senhor presidente, esse requerimento ele vem exatamente solidificar um ofício que nós já havíamos feito. E, por conseguinte, para saber do executivo se existe essa possibilidade de estar dando essa gratificação a esses servidores que estão de frente no coronavírus. Ora vista que muitos dos outros colegas também já fizeram alguma coisa nessa linha aí. E aí a gente procura solidificar esse pedido aí e ver se a gente consegue lograr êxito nessa petição, nesse requerimento, por assim dizer. Muito obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Não havendo que quer discutir o processo de votação. Primeiro secretário fazer a chamada. Alain Mansur. A favor. Cristiano Gelim. A favor. Doutor Eduardo. Luiz Fernando. A favor. Márcio Bittencourt, a favor. George Jardim. Guto Garcia. José Prestes. Não sei se já vai ficar pronto. Marcel Silvano. Marcel A Silvano. favor, a favor. Marvel. A favor. Maxwell. A favor. Cezinha. A favor. Paulo Antunes. A favor. Renata Paz. A favor. Robson Oliveira. A favor. Val Barbeiro. A favor. Aprovado com 12 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Primeiro secretário. Requerimento 221/2020, promovente Luiz Fernando. Requer regimentalmente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que realize nova licitação para o transporte escolar, uma vez que o serviço não está sendo executado pela empresa vencedora do certame, devido à pandemia de coronavírus no município de Macaé. Desta feita, solicito ao chefe do Poder Executivo que se faça uma nova licitação para que sejam realizados ajustes necessários para a economia e o bom uso do erário público. Em discussão, requerimento do vereador Luiz Fernando. Eu peço a palavra, senhor presidente. Palavra, vereador autor. Senhor presidente, senhores vereadores, quem nos assiste essa manhã, um bom dia. Eu entro com esse requerimento desta feita, uma vez que já tem mais de 2 meses que as crianças estão em casa. Foi feita uma licitação atingindo todo esse período. Ninguém estava aguardando, imaginando que isso ia ocorrer. Uma vez feita a licitação do período integral, essa licitação ela é muito superior, tá? Se for feita uma licitação hoje, nós vamos ter uma economia aí de 30% a 40% desse contrato no mínimo. Então, para ver transparência, para ver economia do erário público, o bom investimento do erário público, e de uma forma em que o momento que o Brasil vive, que o Estado vive, que Macaé vive, a arrecadação está muito aquém. Hoje, o grande número de investidores, empresários, comerciantes, autônomos, profissionais liberais que deixaram de recolher seus impostos porque suas empresas, os seus estabelecimentos estão fechados. Então, imaginem os senhores como o município vai deixar de arrecadar. Desta feita, uma em contrapartida, quem não está prestando serviço não vai pagar imposto. E quem não está prestando serviço também não pode receber de uma licitação que foi vencedora no seu certame para prestar aquele serviço no qual não está sendo prestado. Então, não justifica nenhum ajuste nessa licitação. O correto é cancelar essa licitação, fazer uma nova licitação no período que resta. Um ajuste nessa licitação não fica correto, porque foram incluídos vários fatores em cima disso. Então, quem ganhou o certame não gastou combustível, não pagou o motorista, não fez nada. Então, tudo isso estava inserido dentro de um todo da sua licitação, as suas despesas. Então, essa licitação hoje, ela é muito leonina para o município de Macaé. Então, eu peço aos senhores vereadores que fiquem atentos a esse caso para que possamos fazer justiça e o bom uso do dinheiro público. Desta feita, eu peço aos senhores o voto para que o município de Macaé reveja essa licitação de transporte escolar da empresa que ganhou o certame e que se faça a nova licitação. Continua a discussão. A palavra, presidente.
Falar o vereador Maxwell, depois o vereador Paulo Antunes. Vereador Luiz Fernando, parabéns pela sua iniciativa, de defender o erário público, estar vigilante em relação a essas coisas. E para adicionar comentários, no dia 10 do 6, teve uma publicação do decreto 82 de 2020, que fala sobre a abertura de um crédito suplementar. Quer dizer, teve uma arrecadação adicional extra de 6 milhões e 500 mil. Sabe quanto que desse dinheiro foi para o combate ao coronavírus? 83 mil reais, 1,2%. Então, a arrecadação extra, que poderia estar assim, desenvolvendo várias ações, inclusive de saúde, não foram direcionadas para a saúde. A arrecadação extra, senhores, de mais de 6 milhões. Só 83 mil, 1,2% foi para o combate ao coronavírus. Me dá uma parte, vereador. Ou sim. Essa arrecadação extra é a parcela especial do ROIS, que vem 4 vezes por ano? Ah, vereador, não sei se é do royalties de petróleo, não. No decreto, ele não explicou qual a origem da arrecadação extra, só fala do crédito adicional suplementar de 6 milhões. Vereador Maxwell. Concluído. Vereador Paulo Antunes. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência, vereador Luiz Fernando, compreendo a preocupação do colega vereador quanto à verba do transporte escolar, mas, se não me engano, na penúltima sessão, antepenúltima, antes do vereador Guto Garcia pegar o Covid-19, nós estávamos numa sessão online aqui, e ele dissera que a prefeitura não está pagando 1 centavo ao transporte escolar. E não pode pagar, como Vossa Excelência acaba de dizer. Se não está trabalhando, não tem como receber. A preocupação é válida do colega vereador quando ele acha que deva fazer uma nova licitação. Mas eu também acho que não há essa necessidade. O tempo que está parado não vai receber. Vai receber, sim, quando voltar a trabalhar. Eu, no dia 25 de maio, hein, eu dei entrada no requerimento pedindo que a prefeitura pagasse o transporte escolar, as vans, com a verba federal e não a verba municipal. Porque tem gente, tem pessoas que estão em atraso com as suas prestações das vans e que vão entregar suas viaturas. Não é o caso da empresa de ônibus, mas ela também deve ter seus compromissos. Não estou aqui para defender empresa de ônibus, estou aqui para defender empresário nenhum. Mas, no dia 25 de maio, eu entrei com esse requerimento preocupado com esses trabalhadores. Pois a cooperativa de transporte que atende o transporte escolar nos deu a segurança de não estarmos falando que está atrasado o pagamento das cones. Vocês se lembram muito bem? Toda semana, nós, vereadores, íamos para a tribuna, vereador Maxwell, reclamar de que as coisas estavam em atraso. Depois que passou a cooperativa, que está sem reajuste nenhum, há muitos anos, a coisa mudou. Nunca mais, vereador. Um minutinho só, galera. Nenhum vereador reclamou mais das cones. Então, no meu ponto de vista, vou votar favorável, vereador. Vou votar contra, não. Eu só acho o seguinte, que não havia necessidade, porque quem não está trabalhando, quem não está dedicando o seu serviço ao município, não vai receber nada. Meu ponto de vista. Uma parte, vereador Alexandre. Obrigado pela parte, mas eu não me refiro à cooperativa das vans. A cooperativa das vans não tem fins lucrativos. Eles já trabalham muito arrochado. Eu me refiro à empresa de ônibus que é a licitação. Essa sim. Essa tem lucro exorbitante em cima da licitação. Essa que tem que ser refeita. Não me refiro à cooperativa. Cooperativa é sem fim lucrativo. Essa tem o que o senhor falou? Não entendi. A empresa de ônibus tem fim lucrativo, a cooperativa não. Eu não me refiro. Que tem. Não me refiro. É uma empresa. A empresa tem que ter lucro, senão ela quebra. Mas a prefeitura, dito pelo vereador Guto Garcia, eu acredito no que ele falou, que não recebeu 1 centavo até então.
há 2 meses sem aula, não. Nós estamos há mais de 3. Mais de 3 meses, eles não vão receber nada. Mas, de qualquer maneira, vou votar no requerimento. Por quê? É mais uma maneira da prefeitura ficar atenta. Ficar atenta a esses problemas aí. Mas eu sei da intenção de Vossa Excelência, que é a melhor possível. Mas tem que se defender também o transporte que não recebe 1 centavo até então. Eu vou votar favorável, vereador. Obrigado, presidente Julinho. Continua a discussão. Uma palavra, senhor presidente. Falar o vereador Márcio Bittencourt. Na realidade, só para discutir aqui, ele não diz que é só ônibus, não. Ele diz que é todo o transporte escolar. Isso pega também a cooperativa também. Eu concordo com o vereador Paulo Antunes, isso pega todos. Porque está aqui escrito no requerimento. Requer regimentalmente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que realize nova licitação para o transporte escolar, uma vez que o serviço não está sendo executado pela empresa vencedora do certame, devido à pandemia de coronavírus no município de Macaé. Então, pega todos. Eu falei empresa, Márcio. Falei empresa. Não está escrito... Empresa. Está escrito empresa, não Vereador Fernando, a palavra está garantida com o vereador Márcio. Pede uma parte. Dá uma parte, Marcinho. Dá uma parte, Marcinho. Te dou uma parte, Paulo. Lê o requerimento, por favor, Marcinho. Vou ler de novo. Requer regimentalmente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que realize nova licitação para o transporte escolar, uma vez que o serviço não está sendo executado pela empresa vencedora do certame, devido à pandemia de coronavírus no município de Macaé. Desta vez, solicita ao chefe do Poder Executivo que se faça uma nova licitação para que sejam realizados ajustes necessários para a economia e o bom uso do erário público. Isso envolve todos. Não está escrito isso. Para requerer, senhor presidente. Para requerer o vereador Luiz Peço Fernando. a palavra, senhor presidente. Logo depois. Eu fui bem claro. Falei empresa vencedora do certame. Eu não falei cooperativa. A da cooperativa foi feita à parte. Peço a palavra, senhor presidente. Olá, vereador Gelinho. Senhor presidente, eu quero dar um bom dia ao senhor, bom dia aos excelentíssimos colegas vereadores e também, público que nos assiste, assistência, e dizer que eu votarei a favor do requerimento do nobre vereador. E, para mim, é meio que indiferente se entra a cooperativa ou não. Por quê? Claro que a gente não quer envolver a cooperativa. Eu também concordo com a colocação do nobre colega Paulo Antunes e Márcio Bittencourt. Mas aí, eu acredito que, sob o olhar do vereador Luiz Fernando, com certeza, sendo ele um advogado, e ele fez esse requerimento, mas aposta também no poder discricionário do prefeito. O requerimento, ainda que englobe tudo, existe por parte do prefeito conferido a ele esse poder discricionário, dele poder parcialmente fazer o que tem que ser feito e que deságua no desejo do vereador. Portanto, eu vou votar favorável, sim, parabenizo o vereador por conta dessa responsabilidade com o erário público e dizer mais uma vez, o prefeito, ele, ainda que o requerimento foi feito de uma forma global, o prefeito, na pessoa dele, no exercício do trabalho dele, lhe confere o poder discricionário dele poder ali decidir entre fazer tudo, fazer nada, dar uma resposta negativa, positiva. Então, eu voto a favor, porque eu tenho certeza que o prefeito vai ter sabedoria para tomar atitude onde tem que tomar. E, volto a dizer, deságua exatamente no desejo do vereador Luiz Fernando, que é no transporte. Portanto, eu voto a favor e parabenizo mais uma vez, vereador. Obrigado, senhor presidente, pela oportunidade. Continua a discussão. Não havendo quem quer discutir processo de votação, o primeiro secretário fazer a chamada. Alain Mansur. A favor. Por favor. Cristiano Gelim. A favor. Doutor Eduardo. Luiz Fernando. A favor. Márcio Bittencourt, a favor. George Jardim. Garcia. José Prestes.
Julinho, desculpe, senhor presidente, Julinho. Marcel Silvano. A favor. Marvel. A favor. Maxwell. A favor. Cezinha. A favor. Paulo Antunes. A favor. Renata Paz. A favor. Robson Oliveira. A favor. Val Barbeiro. Aprovado. A favor. 12 Senhor votos favoráveis. presidente. 12 votos favoráveis e um voto contrário. Primeiro secretário para continuar a leitura do requerimento. Senhor presidente, o próximo é do doutor Eduardo, então eu também vou tirar, como eu fiz com o do Robson, que não estava na hora. Requerimento 230/2020, promovente doutor Márcio Bittencourt. Assunto: requer regimentalmente ao excelentíssimo senhor chefe do Poder Executivo Municipal, através do órgão competente da administração pública, solicitando informações sobre o pagamento das horas extras e plantões realizados pelos servidores da Barreira Sanitária, Hospital Público Municipal, HPM, Jorge Calda, dentre outros órgãos municipais, e que não foram pagos pela Prefeitura. Dá uma pregada, te deu uma moral, hein? Você viu, né? Em discussão, requerimento do vereador Dr. Márcio Bittencourt. Em discussão, requerimento. Uma palavra, senhor presidente. Palavra, vereador. Deixa a Maxwell falar primeiro, depois eu falo, senhor presidente. Peço palavra. Tirei o Luciano da sessão lá. Tem vários microfones abertos, eu acho. Vereador Maxwell, com a palavra. Eu quero destacar aí o requerimento do vereador Márcio Bittencourt, dizer que apoio integralmente, lembrando que no dia 1º de junho saiu um ofício do RH e de forma muito clara, colocando que está suspensa qualquer tipo de pagamento extra para o pessoal de saúde. E agora Vossa Excelência coloca um requerimento perguntando quais são os motivos. Quais são os motivos que levaram a tomar essa iniciativa do RH? Ou foi ordem do prefeito, ou provavelmente problema de caixa, né, para não passar o índice lá que compromete a questão da lei de responsabilidade fiscal. Mas a gente precisa realmente de ter uma explicação, porque o ofício circular do RH, ele não dá qualquer justificativa. Então, eu penso que a administração pública tem que parar de fazer as coisas dessa forma, né? De forma autoritária, abusiva. Eu acho que cabe justificativa, pelo menos para as pessoas entenderem o que está acontecendo. Pode ou não pode? Porque tem outras tantas coisas acontecendo que nos coloca numa situação de constrangimento. E tem essa relação que Vossa Excelência coloca, que é dos servidores, que estão na linha de frente, estão trabalhando, estão se expondo, e que a gente deve render homenagens para eles, né? É o trabalho deles, sim, mas eles estão trabalhando numa situação de guerra, é uma situação diferente, é a pandemia. E aí eles precisam ser assim reconhecidos. Como também, vereador, lembrar que a prefeitura fez alguns projetos de benefício para as pessoas, mas o benefício não chega nas pessoas. A senhora que vende pipoca ali perto do ponto de ônibus, ela estava em atraso com o pagamento da taxa dela de ambulante, porque não teve condição de pagar. É porque é uma pessoa pobre. Ela vende pipoca para poder viver. E porque a taxa de ambulante dela estava atrasada, vereador Marcel, ela não recebeu o benefício. Então, isso não é benefício, é uma agiotagem. Ou é benefício, ou não é benefício. Então, eu acho que a gente tem que botar a mão na consciência, ter solidariedade, pensar nas pessoas, reconhecer as pessoas que estão fazendo por todos. Eu voto favorável ao seu requerimento. Continua a discussão. Eu peço a palavra, presidente. Palavra, vereador Marcel Silvano. Bem, presidente, a pandemia, ela traz para todos nós um profundo alerta de que o serviço público é quem está salvando o povo brasileiro da pandemia, quem está enfrentando, como disse Maxwell,
essa guerra, e quem precisa ter um olhar de valorização, de reconhecimento, de apoio, e não, como tem acontecido já ao longo do tempo, e esse governo federal, o ministro da Fazenda, o ministro da Economia, o próprio presidente da República, os seus ministros, e isso vem desdobrando até a nossa realidade local, ao governo municipal. Em especial, me chamou muita atenção a postura do controlador-geral do município, quando veio prestar conta do quadrimestre, quando ele trata dos direitos dos servidores. A postura é de criminalização, a postura é de dizer que é tudo um custo, é tudo muito caro, é tudo muito difícil e vão ter que acontecer cortes. E aí tem esse ofício que o vereador Maxwell falou, veio um ofício anterior que trata das diversas gratificações e direitos dos servidores no todo, e aí na educação em especial foi o que deu um impacto na questão da dedicação exclusiva, e aí tem várias crianças, inúmeras escolas que estão sem condições dos professores encaminharem conteúdo para os alunos. E na saúde, o vereador Márcio traz esse requerimento de uma questão que é muito simbólica. Ora, quem está na linha de frente, quem está nas barreiras sanitárias, quem está acolhendo a pessoa com sintomas e até as pessoas infectadas, não pode ter, no meio disso tudo, cortes nos seus direitos. É algo que ele já tem planejado, não está ninguém passando por situação de conforto, né? Então, eu penso que é hora, sim, de termos essas respostas, é hora, sim, de explicar à sociedade quais são as posturas junto com esses servidores, porque não adianta nada fazer campanhas dizendo que são os heróis da saúde, quando, na prática, na realidade concreta da vida, hora extra, enfim, a gente pode até relativizar o debate da hora extra, mas gratificação de plantão e outras questões não se cumprem, né? Ou se retiram de uma hora para outra. Isso é muito ruim para toda a sociedade num momento como esse. E vou além. Uma das categorias que é fundamental, inclusive, e que deveria ter sido organizada desde o início para conseguir mobilizar a sociedade, dialogar com o povo nos bairros, na ponta, né, nas localidades, nos territórios, que são os agentes comunitários de saúde. Até hoje, o vereador Maxwell, o vereador Marvel, os vários vereadores aqui já pautaram essa questão, não foi corrigido o salário base. O salário base é menos que um salário mínimo. E aí todas as questões que incidem sobre o salário deles é menor, né? Todos os cálculos que a base é o salário é menor do que é o direito dessas pessoas. Então, é preciso que se trate o servidor público da saúde, da ordem pública. Eu pautei há um tempo atrás aqui a questão da ordem pública, mobilidade e guarda. O vereador Cristiano Gelim, que é o líder do governo, trouxe um requerimento agora de profunda relevância para valorizar essas categorias. É fundamental que aconteça, é necessário que essa resposta venha, e é importante, vereador Márcio, esse seu requerimento, porque fortalece esse discurso necessário e que já passou da hora da gente ter unanimidade, consenso, para valorizar o servidor da saúde, fortalecer o SUS, estimular a articulação nas bases da sociedade, nas localidades, nos territórios, nos bairros, para que a pandemia ela passe, se Deus quiser vai passar o quanto antes, mas nós não deixemos as nossas redes de articulação na saúde básica bem estruturadas. Hoje ainda estamos muito, mas muito longe do ideal, e muito longe do ideal para enfrentar essa crise de agora, que dirá para ter um serviço de excelência quando tudo isso passar. Continua a discussão. Com a palavra, senhor presidente. O vereador Márcio. Senhor presidente, senhores demais vereadores, bom dia para vocês, público que não está nos assistindo hoje. Esse requerimento é muito importante pelo seguinte: foi prometido e foi dito aos funcionários, por exemplo,
quando se abriu o Jorge Calda, onde faz o Covid, não tinha funcionário disponível na rede. Então, foi prometido para eles que, se eles viessem a trabalhar, eles iriam receber plantão extra. Mesma coisa na barreira sanitária. Teve que haver os funcionários. Além disso, eu posso dizer a você, Paulinho, que quase 30% dos funcionários que trabalham nessas barreiras sanitárias, que trabalham no Dona Alba, eles foram afetados pelo Covid. Ou eles tiveram caso de Covid e tiveram que ser afastados. E para botar as pessoas no local, teve que colocar plantão extra. Eu estava conversando com um médico lá que trabalha lá no HPM, ele disse que quase 50% dos médicos tiveram o Covid positivo que trabalham direto no CTI. Então, é uma coisa fundamental. Se promete, e depois tem um requerimento que diz que não... Tem um ofício do governo, da secretaria, que não vai pagar. Se houve fraude, se alguém fraudou, se alguém está recebendo a mais, que o prefeito acha que não deve ser cortado, sim. De quem não fez, de quem não trabalhou. Mas de quem trabalhou e que foi prometido, e botaram as pessoas, chamaram as pessoas, ninguém fez o plantão extra porque quis, porque foi dada uma ordem para ele fazer o plantão extra. Agora ele tem que receber, porque senão também, depois, na hora que precisa, ele vai dizer, ele não vai confiar mais no governo, porque prometem e depois não pagam. Isso não dá certo. A gente tem que prometer e cumprir o que foi prometido. E esses profissionais que trabalham, tanto médico como enfermeiro, como o pessoal da vigilância sanitária, guarda municipal, todos que trabalharam nessa barreira, infectou muita gente. E é um grande risco depois de você vir para a tua casa. Então, nada mais justo que as pessoas que trabalharam e que tiveram ordem, que ninguém foi para ali para trabalhar sem ordem do seu superior, que agora diga que não vão pagar, isso não é correto. Muito obrigado, senhor presidente. A palavra. Palavra, vereador. Preste. Presidente, Julei, colegas vereadores, todos que nos assistem, estou acompanhando atentamente a fala do vereador Márcio Bittencourt e concordo plenamente com ele, porque um compromisso assumido, ele precisa ser cumprido, né? Como que eu assumo um compromisso e depois eu fujo, se é que está acontecendo isso aí? Mas seria natural que, neste momento de pandemia, a questão seria ajuda daqui, ajuda para mim. Todos precisam, a carência é grande, a dificuldade é enorme. Mas, senhor presidente, eu penso também que há uma carência da boa relação da Câmara, né, que todos nós sabemos disso, que sempre tivemos essa dificuldade da relação de vereadores com o Executivo. Eu estou tendo o prazer de ter notícia da minha filha, que está em Canoas, no Rio Grande do Sul, fazendo um trabalho, finalizando um mestrado, finalizando um doutorado, e ela ontem foi atendida pelo secretário de Saúde e hoje foi convidada pelo prefeito do município. Então, senhor presidente, e o que ela nos relatou é que, nesse momento de pandemia, dessa dificuldade que se vive, o prefeito daquele município se reúne 2 vezes por semana com os vereadores, com os 21 vereadores e com os diretores dos hospitais, né? Então, o trabalho lá está sendo muito bem costurado entre Câmara e Executivo. Existe uma grande relação. Nós entendemos que os poderes são independentes, mas há uma necessidade de ser harmônicos, né? É o que a gente sabe. Então, senhor presidente, eu penso que a questão da finança, tanto para a empresa, para os que estiveram à frente, eu concordo plenamente com o projeto do Dr. Márcio aí, né, que cobra isso, e é muito justo, doutor Márcio, sua cobrança, é muito acertada essa cobrança sua, né? E às vezes deixa de cumprir. As pessoas estão lá, depois nós que transitamos, né, nessas barreiras aí, vimos, né, as pessoas em plena atividade correndo sério risco. Então, senhor presidente, repetindo, que essa relação, esses requerimentos são muito importantes, há essa necessidade financeira, mas nós estaríamos enfrentando um problema menor
se houvesse uma boa relação, né? Porque nós somos aqueles que levamos o executivo lá para os bairros, para as comunidades, né? Se nós tivéssemos essa parceria, tivesse a possibilidade de estarmos perto, sendo oposição, sendo governo, mas que nós tivéssemos esse diálogo, que seria muito importante, não só para nós podermos levar, né, as informações, e, de certa forma, também, os casos que acontecem seriam, com certeza, amenizados. Muito obrigado, senhor presidente. Eu vou votar no requerimento do doutor Márcio. Meus parabéns, doutor Márcio. Continua a discussão. Não havendo quem quer discutir processo de votação, primeiro secretário. Alain Mansur. A favor. Cristiano Gelim. A favor, secretário. Luiz Fernando. A favor. Márcio Bittencourt, a favor. George Jardim. Guto Garcia. José Preste. Marcel Silvano. A favor. Marvel. A favor. Maxwell. A favor. Cezinha. A favor. Paulo Antunes. A favor. Renata Paz. Robson Oliveira. Val Barbeiro. A favor. Aprovado, senhor presidente. Aprovado com 10 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Para requerer, presidente. Vai querer o vereador Maxwell Vaz. Estou requerendo para registrar, nesse momento, acho que todos estão acompanhando, né, na mídia, o apoio integral a um movimento que já se espalha pelo mundo inteiro, que é o movimento Vidas Negras Importam. Então, fica aqui o registro do meu apoio ao movimento. Registrado. Primeiro secretário. Requerimento número 231/2020, promovente Maxwell. Requer regimentalmente ao senhor chefe do Poder Executivo informações sobre a possibilidade que seja feita a reclassificação do grau de insalubridade dos agentes de combate às endemias, para que seja reconhecido o grau máximo de insalubridade, adicional de 40%, durante todo o período trabalhado de combate à pandemia do novo coronavírus, Covid-19. Em discussão, requerimento do vereador Maxwell Vaz. Peço a palavra. Palavra, vereador autor. Senhor presidente, inicialmente quero registrar que eu recebi, né, essa reivindicação dos agentes de combate à endemia, liderada aí pela Cacau, a Cláudia, e dizer também que o pagamento desses agentes de combate à endemia, eles vêm do governo federal. O governo federal envia esse recurso para o município de uma forma separada para que seja feito o pagamento deles. E o próprio governo federal já reconheceu que eles são merecedores do grau máximo de insalubridade, que são os 40%. Então, o requerimento vai nesse sentido, de reconhecer aquilo que o governo federal já reconheceu, de reconhecer o trabalho desses agentes de combate à endemia, que é a equipe de frente. Eles participaram das barreiras sanitárias, eles vão nas casas das pessoas, visitam as pessoas, e não é só a questão de exposição de risco, é a questão da dedicação do trabalho desses grandes servidores, como o vereador Marcel até comentou anteriormente, que tem o piso salarial prejudicado. O piso salarial já foi publicado pelo governo federal. O governo federal envia o dinheiro e o piso salarial não foi reajustado. Então, é a categoria que ganha muito pouco, trabalha muito e não são reconhecidos. Então, eu peço aos colegas vereadores que votem favorável ao requerimento e que o governo de Macaé tenha sensibilidade e reconhecimento e gratidão pelo trabalho dos servidores agentes de combate à endemia. Continua a discussão. Peço a palavra. O vereador Marcel Silvano. Presidente, o requerimento do vereador Maxwell também reforça essa necessária
discussão sobre defesa, valorização e proteção dos servidores da saúde, dos profissionais de saúde em todos os seus níveis. No Brasil, já foram quase 40 mil profissionais de saúde infectados pelo Covid por conta da sua atuação. Agentes comunitários de saúde são também vários, são aqui os dados que eu peguei aqui mais recentes, são mais de 5, 6 mil infectados por conta da sua própria atuação dos agentes comunitários de saúde. E eu penso, vereador Maxwell, que de vez em quando a gente expõe essas pautas para a sociedade, as pessoas normalmente acham que nós estamos defendendo aqui privilégios, regalias, e não conhecem a fundo a realidade dessas categorias. Nós não estamos discutindo aqui privilégio nenhum. Nós estamos dizendo que aqueles que têm o papel fundamental de proteger a sociedade, de convencer a sociedade das suas mudanças de postura, da mudança de prática cotidiana, dos métodos para evitar o contágio da doença. E, principalmente, os profissionais da atenção básica, os agentes comunitários de saúde, os agentes de endemia, eles são a espinha dorsal, na verdade, a base do Sistema Único de Saúde, que tem o papel de promover a saúde, de proteger a saúde do cidadão, né? Então, são profissionais que, se não existissem, não haveria saúde pública como um direito para todos nós. Para ter saúde pública como um direito para todos nós, como é previsto na Constituição Federal, é necessário, é indiscutível, na verdade, eles são indispensáveis, os agentes comunitários de saúde. Por mais que em alguns modelos de prefeitos, de governadores, enfim, achem que os médicos sozinhos resolvem, que o hospital sozinho resolve, que é só a cirurgia que resolve. Nós sabemos que não é, que tem todo um processo de articulação, de mobilização, de convencimento da sociedade, de promoção da saúde em todos os níveis. Se eu tiver tempo, eu dou uma parte, eu não sei quem solicitou, acho que foi Luiz Fernando. Maxwell, claro. Só para deixar bem claro aí, levantando o assunto que o senhor colocou. O piso salarial do agente de combate à endemia é R$ 1.250. É disso que nós estamos falando. Então, para ficar claro para as pessoas, quando Vossa Excelência falou, nós estamos defendendo privilégio, não, nós estamos defendendo o que é justo, que é o piso salarial que nem é respeitado no município de Macaé, né? Então, o grau de salubridade também ele é legal e já foi reconhecido o grau máximo de salubridade para os agentes de combate à endemia. Obrigado aí pela parte. Obrigado, uma palavra, presidente. Para concluir, presidente, é só dizer que esses agentes comunitários, os agentes comunitários é que vão em territórios que nem a fiscalização chega, a fiscalização de postura, a fiscalização sanitária e a própria polícia. Então, são eles que estão lá, são eles que chegam lá, e em locais que as pessoas não estão, muitas das vezes, em condições de respeitar os isolamentos, de ficar em casa, de se proteger, eles vão para lá. Então, é fundamental que esses servidores sejam reconhecidos nesse momento e que tenham, sim, os seus direitos básicos garantidos e essa valorização proposta pelo vereador Maxwell. Com a palavra, presidente. Vereador Márcio Bittencourt. Senhor presidente, acho fundamental esse requerimento que o Maxwell faz. A gente tem que valorizar tanto os agentes de combate às endemias, quanto os agentes comunitários de saúde, porque são eles que vão na casa das pessoas, eles vão na casa, então são a primeira linha. Então ele vai na casa da pessoa, ele não sabe nem se a pessoa está com uma febre, ele não sabe que a pessoa tem Covid, que não tem. Então ele é o primeiro a chegar no local, eles visitam as residências. Como o Marcel falou, eles vão em áreas que a polícia não chega, às vezes a polícia não chega, a guarda municipal não chega, eles vão em áreas de risco, circulam em toda a área. E aí entra aquele negócio que a gente já fala aqui, as escolas têm área de periculosidade. E, às vezes, os agentes de combate à endemia, agentes de combate à saúde, os agentes de esporte, eles não têm. Apesar deles estarem na mesma área, às vezes você encontra um
uma escola ao lado de um local que se atende à saúde, a um posto de saúde, e você tem que as escolas recebem, e o profissional de saúde, o profissional de esporte, não recebe essa periculosidade que eles chamam. Então, é fundamental que a gente comece a valorizar esses profissionais, e eu, como médico, digo que o sistema não pode ser hospitalocêntrico, que vise primeiro os hospitais, porque depois que o paciente que é hipertenso, que é diabético, que ele não tem o tratamento adequado, aí ele vai ter um derrame, ele vai perder uma perna. Isso é o que a gente não quer chegar, não quer que chegue ao paciente ir para o hospital. A gente precisa investir em saúde básica para que a gente tenha cada vez menos pessoas dentro do hospital. E para que seja investido em saúde básica, tem que investir nos agentes comunitários de saúde, tem que investir nos médicos de saúde, o médico de família, tem que investir nos postos que existem nesses locais que estão muito deteriorados, com mofo. Então, além dos hospitais, a rede não funciona só com o hospital. A rede básica é fundamental que esteja atendendo. Então, eu vou votar favorável e concordo plenamente com esse requerimento do Maxwell. Muito obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Olá, o vereador Cristiano Gelim. Senhor presidente, elogiar a postura do vereador Maxwell na confecção desse requerimento, dizer que vota a favor, vereador, no seu requerimento, e dizer que o agente comunitário de combate a endemias, eles estão na ponta mesmo. Inclusive, nós fizemos anteriormente um ofício e, posteriormente, culminou em um requerimento onde nós pedimos um abono para todo aquele servidor que está à frente ao combate ao Covid-19. E aí teve um ruído na comunicação, tem muito oportunista também de plantão em Facebook, entendeu? Para dizer que o nosso requerimento era um requerimento capenga, por assim dizer, desculpa a expressão, um requerimento frágil, porque não envolvia. Vide que aí eu sou obrigado a concordar com o secretário, com o ministro de Educação às vezes. Nós somos muito mal de interpretação de texto. Muitas pessoas ruins de interpretação de texto ou se escondem atrás de uma miopia proposital para tirar vantagens. Portanto, o nosso requerimento, o nosso ofício, ele é global. São todos os servidores da saúde que estão à frente. E como tirar os ACEs, os que estão à frente no combate às endemias, os agentes comunitários. E aí, comungando e fazendo coro com o requerimento do vereador Maxwell, eu quero dizer que, além de votar a favor, parabenizo e digo que o nosso requerimento também é um requerimento que envolve todos os servidores da saúde, inclusive esses que estão sendo alcançados hoje pelo requerimento de Vossa Excelência, vereador Maxwell Vaz. Portanto, eu quero aqui dizer que voto a favor, sim, acho que devem ser reconhecidos, me comprazo e também me contemplo com as palavras do vereador Márcio Bittencourt, que foi, assim, didático em sua explanação, como médico aí agora para nós. Portanto, senhor presidente, voto a favor e digo mais, tem sim que ser reconhecido esses servidores. Parabéns aí, vereador autor. Continua a discussão. Não havendo que discutir processo de votação, o primeiro secretário fazer a chamada. Alain Mansur. A favor. Cristiano Gelim. A favor. Luiz Fernando. A favor. Márcio Bittencourt, a favor. George Jardim. Guto Garcia. José Preste. A favor. Marcel Silvano. A favor. Marvel. A favor. Maxwell Vaz. A favor. Cezinha. A favor. Paulo Antunes. A favor. Renata Paz. Robson Oliveira. A favor. Val Barbeiro. A favor.
Aprovado, senhor presidente. 12 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Eu vou solicitar ao primeiro secretário para que faça a leitura do requerimento do vereador Robson Oliveira, uma vez que ele encontra-se presente na casa. Tem o senhor na frente ainda, senhor presidente. Não, pode colocar o do vereador Robson, por gentileza. Ok. Requerimento 152/2020, promovente Robson Oliveira. Requer regimentalmente ao excelentíssimo senhor chefe do Poder Executivo, por meio do órgão competente da administração, que adota as medidas necessárias para prorrogar o auxílio alimentação, destinado aos estudantes da rede pública municipal de ensino, de que trata a Lei Municipal número 4.676/2020 e o Decreto Municipal 048/2020, até dezembro de 2020, mesmo que as aulas retornem antes do citado mês, tendo em vista a gravidade da crise econômica que a cidade de Macaé experimenta por conta das restrições sociais elaborativas, imposta pelo Executivo para tentar conter o avanço da pandemia de coronavírus, Covid-19. Em discussão, o requerimento do vereador Robson Oliveira. Essa palavra, presidente. Palavra é do autor. Presidente, mais uma vez, muito bom dia aos amigos vereadores. Todos nós, nessa casa, temos visto de perto a necessidade real que está acontecendo devido à pandemia. Eu falo da escassez do emprego e da fome que bate a casa das pessoas. E tendo em vista que essa casa teve uma participação fundamental em engrossar esse auxílio alimentação, colocando mais um valor para poder, a princípio era de R$100, a casa colocou mais 100 para chegar aos R$200, e as pessoas tiveram um problema, uma atmosfera muito ruim, porque teve o problema do cadastro, não receberam, aquela confusão que todos nós vivemos e soubemos aqui na cidade. Parece que agora, hoje, começa a se pagar a terceira parcela. Espero que já tenha regularizado aí o cadastro da Secretaria Municipal de Educação. E tendo em vista que a gente não tem um prazo de validade para o fim dessa pandemia, a tal curva até hoje, ninguém sabe onde é que está, isso pode durar mais tempo. E a fome também pode durar mais tempo. Então, eu queria a sensibilidade dos nobres colegas, que, assim como eu, está nas ruas, que ajudasse a aprovar esse requerimento para que o prefeito pudesse, obviamente, dentro das condições, saber de onde vai tirar, mas que pudesse prorrogar esse auxílio alimentação para os alunos da rede pública municipal de educação. Porque só quem precisa de fato, o quanto é importante esses R$200 para uma família. Todos nós já sabemos disso, então faço um voto aqui aos vereadores para que o prefeito, juntamente com a Secretaria de Educação, encontre um caminho de prorrogar o Bolsa Alimentação, porque o povo realmente está precisando e passando fome. Eu peço e convoco aos nobres que possam me ajudar a votar esse requerimento. Obrigado, presidente. Continua a discussão. Peço palavra. Palavra, vereador Marcos Alvaz. Senhor presidente, colegas vereadores, vereador Robson, seu requerimento é muito interessante, porque ele, vamos dizer que ele reativa a memória, a nossa memória, a memória do Executivo. A lei que criou essa bolsa, no artigo 2º, ela fala o seguinte: o auxílio emergencial pecuniário que trata essa lei será devido exclusivamente no prazo de vigência do recesso escolar. Então, a cada momento, o recesso escolar está sendo prorrogado. E quando terminar o recesso escolar, paralisa essa ação, esse benefício ao estudante. Então, quando Vossa Excelência coloca em pauta essa questão, porque quando finalizar o recesso, se as crianças forem para a aula, vai ter alimentação na sala de aula. Então, estou pensando dessa forma. Mas isso não diminui o requerimento de Vossa Excelência. Isso reativa, para que o governo esteja preparado financeiramente para poder corresponder com essas questões que são emergenciais. Imagina que o decreto 83, que é um decreto recente e que fez um remanejamento orçamentário de 11 milhões.
Ele tirou dinheiro de várias escolas, tirou dinheiro de UPA, tirou dinheiro de construção de escola, para poder direcionar 11 milhões para a obra de macrodrenagem que está lá a passo de tartaruga. A obra é passo de tartaruga, mas o dinheiro vai de avião a jato. É uma coisa que nos surpreende muito. A obra caríssima, foi orçada. Desde o início eu apontei essa questão. Aquele anexo à obra de macrodrenagem está custando, ficou mais caro do que a obra de macrodrenagem toda, tudo que já aconteceu e mais alguma coisa. Então, a gente tem que ter cuidado com isso, a responsabilidade do erário público, como disse o nobre colega Luiz Fernando, quando citou a questão de contratação dos ônibus, mas especialmente das obras. Então, esse foi agora, semana passada, tirou 11 milhões de escola, de UPA, de construção de nova escola, de reforma de escola, para colocar numa obra que não está acontecendo. Né? Uma obra que, na hora que ficar pronta, não vai resolver, já estou dizendo hoje, não vai resolver o problema. Aquela obra que estão fazendo não vai resolver o problema de drenagem. Pode resolver outros problemas financeiros. Agora, de drenagem não vai resolver, não. Então, vereador Robson, voto favorável à sua matéria. Continua a discussão. Peço a palavra, presidente. Olá, vereador Marcel Silvano. Presidente, eu voto a favor do requerimento do vereador Robson, sem nenhuma dúvida, mas alguns elementos são importantes de considerar, né? Primeiro, que essa é uma proposta que é efetiva, que é concreta, que realmente tem uma pauta sincera, que é atender as crianças que estão sem o acesso à merenda escolar. É algo que tem uma grandeza enorme e nós já votamos a favor, inclusive, do projeto do prefeito, fizemos a defesa, denunciamos as falhas no processo de cadastro, de pagamentos, né? Tudo isso a gente fez para que fosse possível esse direito às crianças, esse auxílio às crianças, às famílias. A Câmara disponibilizou 5.300.000 para que as crianças recebessem esses R$200. Isso é concretamente um resultado de trabalho da Câmara, de disposição dos vereadores de colaborar. Nós votamos a favor de um auxílio, que eu não quero aqui entrar na miudeza de como... Na miudeza, na verdade, não é miudeza, né? Na questão de como foram feitos os cadastros também, como que foi acessado esse recurso, dos trabalhadores do comércio receberem R$800. A Câmara votou a favor. Os vereadores discutiram, alguns apresentaram emendas, foram votadas emendas, foram debatidas. Os vereadores trabalharam para ajudar aos trabalhadores do comércio. Nós votaremos aqui também, amanhã está convocada, uma linha de crédito de apoio ao micro e ao pequeno empresário, e nós estamos para discutir aqui emendas que incluem, por exemplo, o pequeno agricultor, os cooperativados. São várias emendas que estão sendo discutidas aqui. Então, os vereadores estão atuando para que a sociedade não fique desamparada, para que o trabalhador não fique desamparado, para quem está em situação de precarização da sua vida, de passar dificuldades extremas, não fiquem desamparados pelo governo do município. Esse é o papel do vereador. E nós estamos cumprindo ele, e o vereador Robson, agora com esse requerimento, ajuda nisso. Mas eu queria concluir, presidente, com um exemplo. Eu fui ao mercado no fim de semana. Saindo do caixa, terminando de pagar a compra, eu fui abordado por um cidadão sem máscara, entrando no mercado e sendo ali ele limitado pelos trabalhadores do mercado. Ele vai e fala assim: o que os vereadores estão fazendo para ajudar o povo? Por que vocês não doam alguma coisa? Por que vocês não abrem mão do salário de vocês?
Esse é um discurso muito perigoso. Esse é um discurso muito ruim, porque a sociedade não consegue reconhecer que propostas como esse requerimento do vereador Robson são muito mais válidas do que qualquer demagogia. São muito mais válidas do que qualquer outra postura que não seja séria, factível, concreta, realizável. Então, vereador Robson, eu quis dizer para ele tudo isso que eu disse aqui para vocês. Ele não me ouviu. Ele não me ouviu. Então, propostas como essas de agora valem. Propostas que jogam apenas para a plateia para fazer demagogia atrapalha, nos coloca como alvo, inclusive, de violências. Ele quase me agrediu. Ele quase me agrediu. E olha que eu sou um dos vereadores que mais apresentei propostas aqui, entre projetos de lei, requerimentos, indicações, nesse período de pandemia para ajudar o povo. Então, cuidado para que determinadas posturas não descredibilizem pautas importantes como essas, vereador Robson. Muito cuidado. E, por fim, eu espero que a gente tenha aqui condições também de discutir que não adianta apenas o auxílio de R$200 para as crianças que estão sem merenda. Se os professores deixam de receber a dedicação exclusiva e aquela criança deixa de ter o vínculo, porque o sistema não oferece ele o vínculo com o professor, com o conteúdo, essa criança vai para a rua soltar pipa, essa criança vai para a rua jogar bola, e o que a gente precisa é que ela fique em casa, e o que a gente precisa é que ela não esteja na rua circulando. Por isso é importante esse seu requerimento, vereador Robson. Então, eu queria dialogar com essas pautas e concluir dizendo, presidente, que eu voto a favor. Eu voto a favor, porque esse requerimento do vereador Robson é importante, sim, e foge da demagogia de outra pauta que eu tenho visto o senhor divulgar nas redes sociais, Robson. Continua a discussão. Não havendo quem quer discutir, processo de votação, primeiro secretário, para fazer a chamada dos votos. Alain Mansur. A favor. Cristiano Gelim. A favor. Luiz Fernando. Márcio Bittencourt, favor. George Jardim. Guto Garcia. José Prestes. A favor. Marcel Silvano. A favor. Marvel. A favor. Maxwell. A favor. Cezinha. A favor. Paulo Antunes. Paulo Antunes. Renata Paz. Robson Oliveira. A favor. Val Barbeiro. A favor. Aprovado, senhor presidente. Aprovado com 11 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Sequência, presidente. Requerimento 232/2020, promovente Júlio César. Requer regimentalmente ao chefe do Poder Executivo informações acerca da possibilidade de encaminhar à Casa Legislativa um projeto de lei que dispõe sobre a suspensão das parcelas dos empréstimos consignados contraídos pelos servidores públicos municipais, ativos, inativos e pensionistas, pelo prazo de 120 dias, ou enquanto durar o estado da pandemia do novo coronavírus, Covid-19, respeitando as orientações nas edições dos decretos municipais. Em discussão, requerimento 232/2020. Peço palavra. Palavra, vereador Maxwell. Sim, Maxwell. Por favor. Vereador Julinho, quero parabenizá-lo por essa matéria, muito importante. Eu recebi essa demanda também, várias demandas nesse sentido. E quando eu ia elaborar um requerimento nesse sentido, mas quando vi que Vossa Excelência já tinha feito, fiquei muito satisfeito. Vossa Excelência sempre está na frente, né, nessas matérias, e é uma matéria muito importante. Não vai trazer qualquer dano ao município, isso não envolve recurso do município, envolve, sim, uma negociação do município com os credores dos servidores para que seja suspensa, né, esse desconto. Por que suspender? É o meu entendimento. E daqueles que procuraram,
e aí enaltecendo o requerimento do vereador Julinho do Aeroporto. As pessoas estão ajudando outras pessoas. Então, eu sei que isso aconteceu comigo. Eu tenho um empréstimo também na Petros. E a Petros, ela perguntou quem queria suspender, né, por 3 meses. E isso está me ajudando a ajudar outras pessoas, né? Porque a família precisa de um apoio, um amigo precisa de um apoio. E se você puder, numa hora dessa, num momento de solidariedade, fazer isso, vai ser importante. Então, eu vou votar a favor, esperando que o Executivo tome essa iniciativa de conversar, né, com o banco, o credor, para suspender, né, essas cobranças dos empréstimos consignados, para que o servidor tenha uma folga salarial para ele que possa apoiar mais a família dele. Então, está de parabéns, fica aqui meu reconhecimento por sua iniciativa, voto favorável. Continua a discussão. Com a palavra, senhor presidente. Palavra o vereador Márcio Bittencourt. Eu queria parabenizar a Julinho, foi um projeto muito importante. Gostaria de que também, quando o executivo for conversar, ele lembrar que não tenha juro, que não tenha nada, e que essas parcelas sejam diluídas gradativamente, porque tem alguns bancos que queriam cobrar depois, na fase, logo que acabar, cobrar 2 prestações, mas que isso fosse diluído sem juros em todo o valor das prestações. Se forem 20 prestações, isso diluído, ou então se acrescentasse prestações posteriores. Parabenizar o vereador Julinho e lembrar o executivo disso, para pedir isso aí, porque senão, às vezes, eles fazem uma coisa e prejudica. Então, é muito importante isso que o vereador Julinho falou. Muito obrigado, senhor presidente. Peço a palavra. Olá, vereador Marcelo Silvano. Isso. Presidente, esse é mais um requerimento que demonstra a preocupação do vereador com a sociedade macaense, com o trabalhador, com o servidor público e com o mercado, com o comércio, com a economia do município. Porque esses recursos giram, não sendo descontado agora, eles vão girar na economia para comprar alimentação, para comprar as questões básicas da vida dos servidores públicos. É importantíssimo que tenha essa sensibilidade o executivo. E vou além até das considerações do vereador Maxwell, concordando com ele, mas avançando um pouco o sinal, que não havendo um retorno rápido, objetivo, vereador Júlio César, que nós aqui façamos um projeto de lei coletivo, assinado por todos os vereadores, e coloquemos em pauta, aprovando um projeto de lei tratando dessa suspensão das cobranças agora, o executivo que vai ter a responsabilidade, aí sim, de vetar ou não e demonstrar os seus argumentos se ele vetar. Então, é importante que esse requerimento provoque primeiro e que, logo após, a gente tenha um projeto de lei aqui, que eu posso até ficar responsável se o vereador Julinho não tiver a vontade para apresentar, da gente já dar entrada no projeto de lei nesse sentido na Câmara, no sistema eletrônico da Câmara, e que nós tenhamos esse requerimento, com esse requerimento, um prazo. Olha, é uma semana que eles vão nos responder, é 15 dias, eu acho que não dá para esperar aqueles 45 do regimento, mas que a gente tenha um prazo nosso de tolerância para que a resposta venha. Não tendo resposta, acredito que nós temos sim o direito, até o dever, o papel de apresentar um projeto de lei, aprovarmos o projeto de lei e entregarmos a responsabilidade para o chefe do executivo vetar ou regulamentar e executar. E aí, por isso, eu queria aqui dizer, vereador José, que eu voto a favor, concordo com a pauta dos consignados. Isso vai sim ajudar muita gente nesse momento e vai sim movimentar a economia local que está tão machucada. Continua a discussão. Não havendo quem queira discutir, Peço a palavra. Olá, vereador Luiz Fernando. Isso. Por favor. Parabéns ao presidente Julinho pela iniciativa.
Eu fui retirar minha guia do imposto de renda, que eu parcelei em 8 vezes. Quando entrei no computador ontem, a parcela que seria vencida nesse mês está automaticamente com o prazo do dia 31 de agosto. Então, veja bem, se o governo federal já está fazendo isso com o devedor do imposto de renda, tendo essa carência já no automático, então já vem de cima para baixo a iniciativa. Se o governo federal briga por isso, ele como credor do meu imposto, ele já colocou o meu imposto para agosto, o que seria desse mês, então isso aí já é uma jurisprudência para cada setor da sociedade aonde existe um financiamento, onde existe uma dívida, a possibilidade e a flexibilidade de haver uma negociação para frente. Então, isso vem acontecendo até mesmo pelo próprio ministro da Fazenda. O Paulo Guedes tem falado muito sobre isso, que ele é o momento de sentar à mesa, é o momento de se discutir, é o momento que toda a sociedade vai ter que se cortar um pouco na própria carne. Então, essa aí é uma flexibilidade, isso aí não é um favor. E se tratando de instituição financeira, as empresas, os bancos, de um modo geral, se vocês analisarem o balancete deles de 31 de dezembro, os lucros são exorbitantes. Eu não estou aqui querendo que o banqueiro leve prejuízo, não estou falando disso. Não estou aqui para defender o banqueiro, nem querer que ele quebre, pelo contrário. Agora, que a justiça seja feita. A verdade é essa. Se o governo federal dá margem, dando o próprio exemplo da sua própria arrecadação, flexibilizando para frente, abre o espaço para essa discussão, abre uma jurisprudência para essa aceitação ser bem mais sólida, bem mais favorável e bem real, bem próximo da realidade. Você não está pedindo nada que não seja possível, o que não seja viável, sentar-se à mesa e conseguir de verdade essa aprovação. Parabéns, Júlio César. Voto a favor. Continua a discussão. Não havendo que discutir processo de votação, primeiro secretário para fazer a leitura. Alain Mansur. A favor. Cristiano Gelim. A favor. Luiz Fernando. A favor. Márcio Bittencourt, a favor. George Jardim. Guto Garcia. José Preste. José Preste. Marcel Silvano. A favor. Marvel. Maxwell. A favor. Cezinha. A favor. Paulo Antunes. Paulo Antunes. Renata Paz. Robson Oliveira. A favor. Val Barbeiro. A favor. Senhor presidente, aprovado, senhor presidente. Aprovado com 11 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Finalizada a pauta organizada pela presidência da Casa, em nome de Deus, encerrada a sessão na manhã de hoje.